Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho e, como sempre, estamos recebendo sempre um irmão aqui no estúdio do nosso querido irmão Tarcísio Sardanha. Hoje, o nosso convidado é o querido irmão José Peregrino Neto. Ele é o titular da cadeira número 14 da nossa academia, cujo patrono é o ilustre campineiro Bento Quirino Simões dos Santos. Peregrino, seja muito bem-vindo e com a sua saudação você já pode começar falando um pouco da tua vida pessoal e profissional, uma pequena sinopse. Bom, boa tarde, queridos irmãos. É uma honra estar aqui com o nosso podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. E eu sou do interior de São Paulo, sou nascido na cidade de Bauru. Tem algumas coincidências entre o Rubens e eu que só... Ao longo do programa... Ao longo do programa nós vamos falar sobre elas. Muitas coincidências, diga-se de passagem. E estou em Indaiatuba desde 1981. Na minha querida Bauru, eu estudei, fiz uma parte dos meus estudos foram feitos na cidade de Bauru. Fui seminarista, quase me tornei um frei, um franciscano, mas quis o destino que não. E que eu seguisse em outra direção. Sou da área da ciência, também uma grande coincidência, mais uma coincidência entre o Rubens e eu. E sou formado em Química Industrial, Física e Bioquímica. E aí existe a coincidência da Física. Estudamos nos mesmos livros, tivemos praticamente alguns professores em comum e pautei toda a minha carreira profissional na área química. Sempre trabalhei com essa área e já estou dentro da área, pasmem, há 50 anos praticamente. 52, se eu considerar o período de estágio. Bem, a primeira coincidência aí que podemos colocar para os irmãos, eu sempre faço uma brincadeira com o irmão Peregrino, que ele é o meu irmão mais velho, né? Isso porque nascemos no dia 10, os dois no dia 10, do mês de novembro, os dois no mês de novembro. O ano, não vamos falar, porque senão vocês vão identificar a nossa idade, né? Mas exatamente no mesmo ano. Quer dizer, nascemos no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Eu digo que ele é o meu irmão mais velho, porque ele nasceu no período da manhã, não lembro que horas exatamente, já me falou, e eu nasci à noite, às 20h40, né? Então, temos essa primeira coincidência. O nosso irmão Peregrino tem uma carreira também maçônica bastante invejável, né? Então, Peregrino, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí na maçonaria. Aí está, mais uma vez, uma grande coincidência. Eu sou filho de maçom, meu pai foi um dos fundadores da augusta e respeitável Loja Simbólica, 1º de agosto, na cidade de Bauru, e ele sempre quis que eu fosse maçom, mas quis o destino que eu viesse ser iniciado na cidade de Indaiatuba. No mesmo ano, diferença de uma semana do Rubens. Em 2003 foi iniciado a convite de um grande amigo mesmo, que chama-se João Alfredo Silva Bocaiúva, e ele me convidou. Na realidade, quando ele me procurou, era para que nós fundássemos um centro espírita. da qual também sou um dos fundadores de uma obra social na área espírita
em Indaiatuba. Mas quis o destino e eu perguntei para ele como é que vai a maçonaria e tal. Porque eu já tinha um pouco de conhecimento em função do meu pai e também em função de ser, antes de ser maçom, eu fui teosofista. E a teosofia é muito parecida com a maçonaria. Um pouquinho diferente em alguns aspectos, mas também busca o aprimoramento e a perfeição. Bem, coincidência que o Pellegrino estava aí abordando, né? Esse eu descobri hoje, até comentei com ele, porque para a gente preparar um pouquinho o programa, estava dando uma olhadinha aqui no roteiro, né? E nós somos iniciados no ano de 2003, no mês de fevereiro. O Pellegrino na loja Antônio Francisco Lisboa, cujas sessões ocorrem até hoje às quintas-feiras. Então ele foi iniciado no dia 6 de fevereiro. Veja a coincidência, eu fui iniciado na Ordem Progresso, cujas sessões ocorrem às terças-feiras. Ele foi iniciado no dia 6, uma quinta, próxima terça, dia 11, eu fui iniciado na Ordem Progresso. Essa é uma coincidência que ficamos sabendo hoje, né? E a outra é que ele é filho de maçom, eu não sou filho de maçom, mas sou neto de maçom. Meu avô é fundador de uma loja na cidade de Itatiba, né? Pellegrino, na loja, na Francisco Lisboa e na Sabedoria e Prudência, você ocupou vários cargos, né? Eu diria para você que eu ocupei todos os cargos em loja, mas sempre gostei mais dos cargos administrativos. Eu comecei a minha carreira como secretário, porque o secretário da loja, ele deixou a loja na mão. E a melhor maneira de aprender secretaria é sendo secretário, estando secretário. E esse irmão, que hoje pertence a uma outra obediência, não pertence mais à Glesp, ele deixou tudo bagunçado. E a secretaria, o venerável disse, vem você. E é você. Pela minha formação, por gostar de escrever, uma série de coisas, ele me pisou dentro da loja. Eu estava na ocasião como segundo diácono e ele me levou até a secretaria. Para regularizar a Francisco Lisboa junto à grande loja, eu tive que fazer, num final de semana, 17 pranchas para a grande loja, para a grande secretaria. E cheguei, humildemente, eu fui levar essas pranchas pessoalmente para poder fazer um pedido de desculpas e me justificar. Porque não foi culpa da loja, foi culpa desse irmão especificamente. Foram 17 pranchas. Tinha irmão que já tinha sido elevado e ainda estava como aprendiz. Tinha irmão que já não fazia mais parte do quadro e ainda estava no pecúlio. Foi uma bagunça para poder escrever e justificar todas essas irregularidades. Cheguei na grande secretaria da Glesp, fui atendido por um irmão que está lá até hoje, o Zezinho, e expliquei, olha, eu quero pedir desculpas, tal. Falou, o azar é seu ter acertado o cargo de secretário. Te vira. E foi assim que eu aprendi secretaria. E por coincidência, estou secretário na minha atual loja. E é assim que se aprende secretaria. Fui orador por algumas gestões, na própria Antônio Francisco Lisboa. Fui venerável mestre no ano do Jubileu de Prata, nos 25 anos. Tive a honra de comemorar os 25 anos da Antônio Francisco Lisboa, que agora parece que vai comemorar 40 anos. 40 anos, exatamente. Então, é minha loja-mãe, uma loja que eu tenho muito carinho, muito apreço. Tenho grandes amigos, inclusive o ilustre acadêmico José Pires da Cunha, que coincidentemente é meu afilhado na academia. Quer dizer, eu o indiquei, né? Na academia não existe afiliados. Mas é assim.
O Pellegrino também é grau 33, né? No Sim. rito escocês, fez toda a trajetória nos filosóficos. Sou um estudioso e sou apaixonado pelo rito escocês antigo e aceito. Tá certo. Quero aproveitar também de agradecer ao Escritório da Advocacia Pires da Cunha, que são os nossos patrocinadores desse programa. Agradeço ao José Pires, ao Carlos Olímpio e ao Rodrigo, que são os nossos companheiros também, nossos acadêmicos na Academia Campinense Maçônica de Letras. Vamos continuar aqui com a entrevista aqui com o nosso irmão Pellegrino. A Sabedoria e Prudência, Pellegrino, quantos anos tem já a loja? A Sabedoria e Prudência é de 2012, são 12 anos. Completará 12 anos neste ano. As sessões ocorrem às terças-feiras, às 20 horas. No nosso templo, que fica no Jardim Adriana. Ok. Bom, queria também enviar um abraço aos irmãos da Sabedoria e Prudência, né? Tenho vários irmãos muito queridos aí na loja, né? Em especial também o irmão Hélio, né? Que eu sempre trabalhei, né, com publicações na minha vida acadêmica e também na vida maçônica, e de início o Hélio sempre foi um grande parceiro nessa área. E aí a gente passa, então, para conversar um pouquinho também sobre as contribuições acadêmicas e literárias do Pellegrino. O Pellegrino tem vários livros publicados, tem artigos publicados na revista A Verdade, da Glesp, é o nosso editor coordenador, né, responsável pela nossa revista O Pensador, e tem, inclusive, a terceira edição de um excelente livro dele vai sair agora. Então, Pellegrino, vamos falar um pouco das publicações. Bom, eu as trouxe aqui. Esse aqui, o primeiro livro é da nossa sublime instituição. Essa aqui foi a primeira edição de nossa sublime instituição, que foi lançado no ano de 2007 pela Gráfica Editora Vitória, do nosso irmão José Hélio Gonçalves. Na ocasião, eu estava ainda na Antônio Francisco Lisboa e fui incentivado pelo sempre batalhador pela maçonaria, o nosso querido irmão Manuel Lourenço Seragioli. Aliás, foi quem me levou para a Academia Campinense Maçônica de Letras. E eu sempre procurei trabalhar nos bastidores com o Manuel. Então, na época, eu mostrei alguma coisa, ele nos visitou com o Antônio Pereira, que é outro acadêmico, e na época eu mostrei alguma coisa para ele e ele disse, publica, né? Manda para a Verdade. Ele me incentivou bastante. Então, eu comecei a enviar artigos da minha lavra para a revista Verdade, e pasme, foi o primeiro maçom de Indaiatuba que teve um artigo publicado na revista Verdade. Depois, além de mim, teve um ou dois irmãos que tiveram. Na ocasião, esse livro saiu com 223 páginas. Nesse modelo, essa era a capa, nossa sublime instituição. Depois, na sequência, porque ele passou a ser uma cartilha. A melhor maneira de ensinar um aprendiz é através de perguntas e respostas. Porque o aprendiz, ele é um curioso, e ele quer saber, ele quer fazer perguntas, ele quer saber por que isso, por que aquilo outro, de onde nascemos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo principal da maçonaria. Então nós procuramos responder no livro Nossa Sublime Instituição perguntas básicas para o irmão aprendiz e inserir no meio deste livro, na nossa segunda edição, que já foi um pouquinho mais elaborada, as peças de arquiteturas que foram publicadas na revista A Verdade, em alguns
periódicos maçônicos. E nesse livro, foi o livro que foi lançado no ano de 2010. Foi em 2010, lançamos a segunda edição. Hoje não encontro nem na estante virtual. Ele esgotou. Até pouco tempo atrás ainda encontrava alguma coisa, né? Eu até acho... é chato, né? Às vezes você vê um livro de maçonaria, um livro que foi... É um livro... Não tem nada de misterioso, nem de secreto. Porque nós tomamos o cuidado de não mencionarmos os nossos, entre aspas, segredos, as nossas palavras, as coisas que só nós, maçons, compreendemos. Mas ainda assim, eu acho triste que se pegue um livro e venda-se para um cebeiro, né? Para um sebo. E aí até pouco tempo atrás ainda eu encontrava alguma coisa. Esse livro, a segunda edição, ela saiu com 496 páginas. É um livro que na época foi ricamente ilustrado, ricamente trabalhado, e ele também esgotou-se. Nós, na época, produzimos por volta de 1.500 exemplares. E agora estamos na terceira edição. Antes disso, tivemos um outro livro que também esgotou-se, que foi Histórias de um Velho Maçom. Isso é uma homenagem que eu faço ao meu pai. Então, eu conto causos nesse livro, e esse livro ele conta a história e os exemplos que o meu pai nos dava de assiduidade, de disciplina, principalmente. Ele sempre me cobrava que dentro da maçonaria tem que se ter muita disciplina. Isso eu herdei dele, penso que herdei dele. E foi uma homenagem que eu procurei fazer, contando histórias, pequenos causos, curtos, mas também com um fundo moral e educativo. Então, esse livro do Pelegrino, né, Nossa Sublime Instituição, é um livro já bastante conhecido por nós maçons, né, não só aqui da região. Vai sair no Brasil todo, né? No Brasil todo. Vai sair agora a terceira edição. Tive a honra e a felicidade, fui convidado pelo Pelegrino para fazer uma apresentação, prefácio do livro, né? E posteriormente, acho que creio que o mês que vem, nós apresentaremos na sessão da nossa academia. Aliás, no que diz respeito à publicação, fazer um pequeno parênteses aqui, eu tenho dito nas nossas reuniões de academia e também nas gravações aqui, que esse ano passado, esse ano seguramente nós vamos continuar assim, a nossa academia tem sido muito produtiva, né? O Marcelo Chaim lançou seu livro, o Pasqualin lançou seu livro quase no final aí do ano passado, um excelente livro também, fez o lançamento lá na academia. Agora nós teremos proximamente o lançamento do livro do Eduardo Sorge. Pelegrino também está com o dele já quase saindo da gráfica. O irmão Elson também tem um livro que foi publicado recentemente, que vai fazer apresentação na academia. O irmão Fred também publicou um novo livro. Tem outro que está para sair, de modo que com isso dá para os irmãos perceberem assim, a alta produtividade, né, literária e acadêmica da nossa academia, né? Então, a gente aproveita para convidá-los a comparecer nas nossas reuniões. Estamos sempre no terceiro sábado de cada mês, na nossa sede lá em Campinas, na Marechal Deodoro, 525, e esperando, né, os irmãos. Sempre recebemos os irmãos com café da manhã, depois tem em geral uma palestra, apresentação de um livro e sempre também uma apresentação artística, né? E convidamos também as cunhadas para estarem presentes, né? Bem, voltando aqui ao nosso entrevistado, Pelegrino, e os projetos atuais e futuros, né? Literários principalmente, o que você está pensando aí para as próximas publicações? Porque nossa Sublime Instituição já dá para sair da gráfica. Eu tenho até aqui, Rubens, eu posso mostrar.
Essa já é a capa, a arte final da capa. Até muitas pessoas poderão ver essa capa e não vão entender. Aqui está com algumas correções aqui do lado. Eu já fiz aquela correção. Esse aqui é baseado na iniciação essênia. Aliás, dentro do livro Nossa Sublime Instituição, existe um trecho que eu falo da iniciação essênia. E aqui é uma simbologia da iniciação essênia. E esse livro, eu estava dizendo, ele veio num crescente. E essa nova terceira edição, ela está com 556 páginas. Ainda serão inseridas algumas páginas, entre páginas, né, que nós chamamos. E hoje ele está um pouco mais robusto, porque tudo que me pedem durante um intervalo entre uma publicação e outra, para inserir no livro, eu faço. Olha, melhora isso, tira isso, coloca aquilo. Então eu procuro fazer, e nós temos que crescer, né? Em busca da perfeição constante. Bom, próximos livros. Bom, além disso, nós temos ainda esse livro aqui, que é o livro de Teosofia, edição única, que fizemos em parceria com o irmão nosso, que também era irmão de maçonaria, Lino Machado, um grande escritor, já partiu para o Oriente Eterno, com um conhecimento fantástico de maçonaria. Tenho a minha Menina dos Olhos aqui, que é o livro dos patronos, e esse foi o primeiro livro que a Academia Campinense Maçônica de Letras publicou na época. Então isso aqui é um livro histórico. Aliás, nós temos que refazê-lo. Temos que... tivemos vários cargos, várias cadeiras preenchidas, e nós temos ainda a ausência de alguns patronos aqui nesse livro. Vai dar um livro caudaloso, tenho certeza disso. Temos aqui também o livro dos 25 anos da Academia, que é um compilado. Eu fui o organizador. Na época não colocava, mas na época o professor José Ferracini, é uma pessoa que nos entusiasmou bastante, desde o livro dos patronos. Nós colocamos esse livro também. Foi uma cerimônia memorável, uma sessão solene memorável dos 25 anos da Academia. Bom, o que nós temos por vir, já venho escrevendo este livro, estou trabalhando neste livro há alguns anos, que é o livro sobre o rito escocês antigo e aceito, que eu comecei a escrever esse livro a pedido do nosso ilustríssimo acadêmico Manuel Lourenço Seraggioli, e nosso querido irmão também, Seraggioli, que nos pediu para que escrevêssemos o lado moral de cada grau do rito escocês antigo e aceito. Estou por finalizá-lo. É um livro que deu muito trabalho. Fora isso, tem um livro infantil que eu escrevi para os meus netos. Na realidade, foi para um neto especificamente, que pedia para que eu contasse histórias. Mas eu tinha que inventar essas histórias no decorrer das viagens, para que ele pudesse se acalmar nas viagens. E eu colecionei essas historinhas, essas pequenas historietas, né, vamos dizer assim, e vou lançar um livro com essas histórias, que chama-se Histórias do Vovô Pelé, que eles me chamam. E o outro livro, que esse também é um livro de crônicas, contos e poesias, que está quase pronto, chama-se Reflexões. Esse é um livro que está na fase final, vai ser o próximo livro. Eu me animei bastante, eu tive a honra e o privilégio de ser o prefaciador do livro do nosso storytelling, que é o Chaim, e ele me animou bastante. Eu falei, vou escrever também, eu gosto muito
de escrever contos, também animado pelo nosso querido irmão José Ferracini. Publique, e eu vou publicar. E esse vai ser o próximo livro. E esse mais foi um lazer, né? Me deu prazer em escrever esse livro. Esse é isso que eu tenho. Então, meus irmãos, vejo aí a alta produtividade, né, literária e acadêmica do nosso irmão José Pellegrino. Pellegrino é um irmão e acadêmico muito respeitado, muito querido na nossa academia, sempre presente. Participo com ele, com o Ferracini, agora com mais alguns irmãos que ingressaram aí na comissão responsável pelo nosso simpósio, né, que vai ocorrer em 2025, sempre nos anos ímpares. Aliás, o ano de 2023 fizemos um belíssimo simpósio, né, com grandes palestrantes, recorde de presença de irmãos, simpósio realmente muito, muito comemorado por nós da academia e creio que os irmãos gostaram bastante. Pellegrino também participo, é da comissão, né, Organizador. a comissão organizadora da revista O Pensador. Nós já vamos para o 8º número, né? Essa revista já está consolidada no meio maçônico, ela é publicada semestralmente. Para os irmãos terem uma ideia, temos artigos, inclusive de irmãos de outros países, já publicamos artigos de irmãos da Argentina, da Venezuela, da Itália, né? Nossa revista já rompeu as fronteiras. É uma revista que, num primeiro momento, ela é virtual, né? Então, de fácil acesso a todos os irmãos, facilmente a gente consegue enviar para os vários lugares do mundo, né? E nós estamos terminando já quase a nossa entrevista, podemos ficar mais tempo, mas a gente tem sempre um período bem limitado. Pellegrino, além de ser muito participativo na nossa academia, não só como escritor, como colaborador, como organizador, sempre também as suas empresas, através da fundação que tem, né, a Cássia Amarela, ele sempre tem nos ajudado, patrocinado vários eventos da academia, e não só isso. Eu, particularmente, como professor, né, universitário e ensino técnico também, sempre tenho produzido artigos e me dedico particularmente, do ponto de vista cultural, me dedico a estudar bastante sobre o tango argentino, tenho algumas publicações sobre o tema. Em todas elas, o Pellegrino é sempre um incentivador, uma pessoa sensível à questão da cultura, da ciência, da educação, e normalmente em todos os livros eu, assim como não posso deixar de agradecer, como fiz recentemente, ao irmão Gentil Passione, ao José Carlos Tonin, ao Atos Mazzoni, né, que são irmãos também nossos, que sempre têm contribuído com esses projetos culturais. Então eu quero passar aqui as mãos do Pellegrino, nossa última publicação do Instituto Federal São Paulo, do ano passado, chama-se Entre Caminhos, Reflexões sobre Educação, Arte, Ciência e Tecnologia. Tive a honra de ser um dos organizadores, tem um conjunto aqui de artigos, e tem inclusive a participação com 2 artigos do nosso irmão da academia, o Pasqualinho. Passar as mãos aqui do Pellegrino, que foi a sua empresa também foi uma das patrocinadoras desse livro. Eu agradeço muito, Rubens. Você sabe que eu não só recebo e guardo esse livro, mas eu os leio. Você teve a oportunidade de conhecer a minha biblioteca e você sabe o quanto eu gosto de ler e o quanto eu gosto de estudar. Então eu agradeço isso aqui, tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a minha estante. Ok? Ok. Então nós estamos caminhando para o final. Vou agradecer mais uma vez. Vamos deixar o livro aqui. Né? Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, o Escritório de Advocacia Pires da Cunha, dos nossos queridos irmãos acadêmicos, José Pires, Carlos Olímpio e Rodrigo. Muito obrigado por propiciarem aí a gravação desse programa. E aí então, Pellegrino,
um momento final aí para você fazer aí as últimas considerações. Bom, Rubens, você sabe que eu nunca fui um homem de vanguarda, sempre fui um homem de retaguarda. Gosto muito dessa posição, gosto muito, falei isso várias vezes para o Munhoz, para o professor Ferracini. Participo dos nossos simpósios desde o 4º simpósio e gosto demais de trabalhar na parte organizacional e na parte da tudo aquilo que eu posso fazer para que os nossos resultados atinjam o máximo. Eu interpreto a própria academia como uma empresa e sempre a olhei desta forma e hoje fico felicíssimo e essa alegria realmente tem uma justificativa, porque graças à minha intuição e graças à perspicácia que nós temos no dia a dia, o Rubens foi indicação minha para aquele sodalício. Então, quando nós levamos alguém para o nosso sodalício, nós temos que pensar que ele poderá um dia ocupar o cargo maior, que é o do presidente da nossa associação. Eu me sinto honrado de ter levado você para o nosso sodalício. Bom, eu que agradeço ao Pellegrino, realmente fui indicado por ele, né, para a academia e fico muito feliz. Já tenho aí, creio que, acho que diria que, não sei a conta certa, mas acho que quase 13 ou 14 anos, né? E fico muito honrado de estar na presidência hoje. E eu acho que a nossa academia está indo bem, mas evidentemente não é pelo meu trabalho, mas sim pelo trabalho de um conjunto de pessoas, né, dedicadas, né, que tenho ficado, como disse anteriormente, muito feliz pela alta produtividade acadêmica, né? Então eu quero me despedir dos irmãos hoje. Um abraço especial para os irmãos da augusta e respeitável loja Sabedoria e Prudência, né, da qual faz parte o nosso irmão Pellegrino, que é um de seus fundadores, e até o nosso próximo Tempo de Estudos podcast.